a teoria da relatividade, mais precisamente sobre a teoria da relatividade restrita. Então, assim, é uma pergunta que eu adoro fazer para os meus alunos, quando eu vou falar sobre isso, é se eles acreditam em viagem no tempo. E aí surgem várias respostas, né? Sim, não e tal. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre a teoria da relatividade do Einstein, uma abordagem mais intuitiva sobre ela, e a gente vai falar também sobre viagem no tempo. Então, bora lá. Sem mais delongas, vamos começar. O que o Einstein basicamente falou, o que ele propõe com essa teoria? Ele falou o seguinte: relógios em movimento contam o tempo a uma taxa menor. Já, né, começa a ficar meio estranho isso, mas vamos lá, continuando. E ele falou também que objetos em movimento são contraídos na mesma direção desse movimento. Coisa estranha, né? Mas basicamente assim, a teoria da relatividade especial do Einstein, né, ela nos diz como que o universo funciona quando a gente está se movendo com altas velocidades, a velocidades extremamente altas. E o Einstein, ele revolucionou o nosso entendimento sobre o universo com essa teoria dele. E algumas das conclusões que ele chegou, como essas que vocês estão vendo aí, elas são, quando a gente compreende elas, são um pouco estranhas, bizarras, são contraintuitivas também. Então, a gente vai falar sobre essa teoria em especial, que diz como que o universo funciona a altas velocidades. A gente tem, por exemplo, a teoria quântica, que nos diz como o universo funciona em tamanhos muito pequenos. A gente tem a teoria da relatividade geral do Einstein, que nos diz como que o universo funciona quando a gente tem massas muito grandes. E então a teoria da relatividade especial, que é o que a gente vai falar hoje, fala de velocidades elevadas. Ok. Então, o que eu costumo ouvir, assim, de várias pessoas é: a teoria da relatividade ela é muito difícil. Isso eu escuto muito de alunos de ensino médio, como vocês, que é muito difícil entender a teoria da relatividade. Ou outra coisa, precisa saber muita matemática para entender. Isso eu ouvi de um aluno da graduação em física. É muito difícil e precisa saber muita matemática. Aí eu ouvi também: é preciso maturidade científica para entender a teoria da relatividade. E isso eu ouvi de um acadêmico, de um professor de universidade. Sem falar nomes aqui, né? Então, botar ali, um acadêmico. Eu ouvi também: isso aí é muito bonito, mas não serve para nada. Isso eu ouvi da minha esposa mesmo. Eu estava tentando explicar para ela um pouco da teoria da relatividade. Ela: muito bonito isso aí, mas não serve para nada. E outra coisa que eu já ouvi também é isso aqui, é só uma teoria. Só uma teoria. Isso eu ouvi de um terraplanista. Mas, enfim, o que eu quero mostrar para vocês hoje, nessa nossa pequena palestrinha aqui, é que um aluno de ensino médio que falou aquilo ali que é muito difícil, um aluno de graduação, um acadêmico, a minha esposa e um terraplanista têm uma coisa em comum nessas frases que vocês estão vendo aqui. Todos eles estão errados. Todos eles estão errados. Então é isso, a gente vai... Cada uma delas, vocês vão me dizer no final se realmente vocês acharam que é muito difícil, ou se precisa muita matemática, ou se não tem serventia nenhuma essa teoria, ou se precisa muita maturidade para entender, ou se é só uma teoria. Vocês vão me responder isso no final dessa aula, tá? Então, continuando. O próprio Einstein falou para nós assim: se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque tu não entendeu bem a coisa. Eu não consigo imaginar o Einstein falando coisa, mas tudo bem. E, na verdade, assim, muitas das frases que a gente atribui a Einstein, se tu não sabe quem falou, diz que foi Einstein que falou, porque, pobre coitado do Einstein, né? Todo mundo fala que ele falou um bando de coisas que, na verdade, ele não falou. Não sei se ele falou isso. Mas não deixa de ser verdade. Se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque tu talvez não tenha entendido muito bem ela. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que dá para a gente explicar assim a teoria da relatividade, pelo menos a teoria da relatividade especial, de modo mais simples, reduzir um pouco a complexidade dela, de modo mais intuitivo. Ok.
E outra coisa que talvez o Einstein tenha dito é, quanto mais novo você é apresentado aos conceitos dessa teoria em particular, mais fácil é a sua compreensão. Tá, na verdade não foi, essa eu sei, essa não foi o Einstein que falou, essa fui eu mesmo, tá? Eu falei. Porque isso é uma coisa que, baseado em quê? Baseado nas vozes da minha cabeça, tá? Mas eu acredito que quanto mais novo tu é apresentado a teoria da relatividade do Einstein, mais fácil é de tu entender ela. E eu falo isso baseado em conversas que eu já tive com alunos, que eu expliquei a teoria da relatividade, em conversa que eu tive com colegas professores. Uma vez eu tive um debate com uma professora de biologia, que não aceitava de forma nenhuma a teoria da relatividade do Einstein, que é uma das teorias mais bem corroboradas da história da ciência. Passou em todos os testes, funciona muito bem. Mas ela não aceitava, ela dizia que não, é impossível, não tem como, porque ela pensava como um biólogo e não acreditava nos resultados que o Einstein estava propondo para a gente, nos resultados que nós sabemos hoje que são verdade, porque já foram testados em laboratório, mas ela simplesmente não acreditava. Vocês vão entender mais para frente qual foi o que ela não acreditava, porque eu vou explicar para vocês, tá? Mas é isso, então eu vou tentar explicar para vocês a teoria da relatividade de forma simples, de modo que vocês entendam, mesmo sendo uma teoria que ela é, sim, muito complexa, mas os conceitos fundamentais, como são conceitos que são contraintuitivos, porque a teoria da relatividade ela vai contra aquilo que a gente experiencia no nosso dia a dia, eu acho que é muito mais fácil tu aprender ela, alguns conceitos pelo menos, quando tu é mais jovem, quando tu é adolescente, do que quando tu é mais velho, que tu já está tão arraigado com certos conceitos que fica muito difícil de se livrar deles. Então, eu particularmente, acredito nisso. A mente jovem, a mente adolescente, ela é mais flexível, ela se molda, ela aceita certas coisas mais fácil, tipo assim, Papai Noel existe, a mente jovem vai dizer para ti, sim, Papai Noel existe, e vai ficar bem feliz com isso. Mais para frente na vida a gente vê que, na verdade, né, Papai Noel não existe, mas enfim. Mas a mente jovem, ela aceita certas situações e tu vai ver mais para frente aqui que a teoria da relatividade tem umas conclusões tão absurdas que... Mas que se tu aceitar elas, tu entende ela perfeitamente. Beleza. Então vamos lá. Alguns conceitos que são intuitivos, que eu tenho certeza que vocês todos, em certa medida, conhecem, se dão muito bem com eles, e que eu vou mostrar para vocês que, na verdade, eles não estão tão corretos e não funcionam da maneira que a maioria das pessoas pensam. Por exemplo, velocidade relativa. Tá, né, mais ou menos intuitivamente a gente sabe como funciona a velocidade e a velocidade relativa a um certo objeto. É um conceito até mais... O conceito de velocidade é mais fácil de entender do que o conceito de espaço, do que o conceito de tempo para uma mente mais jovem, falando para uma criança, por exemplo. Mas intuitivamente todo mundo compreende o que é velocidade, né? Quando alguém arremessa uma bola na tua direção, tu consegue mover teu braço de forma a pegar aquela bola, porque tu faz intuitivamente cálculos para botar teu braço na posição exata no tempo correto que aquela bola vai estar naquela posição. Então, velocidade é um termo, é uma coisa intuitiva. E todo mundo compreende relativamente bem. Velocidade relativa também. Mas vocês vão ver que, conforme o Einstein propôs, e depois, mais tarde, nós confirmamos, esses conceitos, eles, na verdade, não funcionam da forma como a gente pensa. Outra coisa é a simultaneidade. Todo mundo concorda, se vê um evento acontecendo, dois eventos acontecendo, todo mundo vai concordar. Se eles acontecerem ao mesmo tempo, não importa se é tu, se sou eu, todo mundo vai, se tu olhar o evento, vai falar, não, ok, aconteceram ao mesmo tempo. Mas a simultaneidade de eventos, ela não é uma coisa absoluta, ela é relativa. Uma coisa que é simultânea para um determinado observador pode não ser simultâneo para outro observador. Então a gente vai falar sobre isso também. E o mais bizarro de todos, o conceito mais arraigado que nós temos na nossa cabecinha é que o tempo é absoluto. E é esse conceito o mais difícil da gente ir contra ele,
Porque é o que a gente experiencia. O tempo, 1 segundo para mim, é 1 segundo para ti. 1 hora para mim, é 1 hora para ti. E vai ser 1 hora em qualquer lugar. Então, a gente tem essa tendência a acreditar que o tempo ele é absoluto, porque no nosso dia a dia ele realmente é. Mas será que ele é mesmo? Então, a gente vai ver essas coisas nessa palestra de hoje. Então, vamos lá. Só que todas essas concepções que nós, né, velocidade relativa, simultaneidade e tempo absoluto, que nós temos muito bem implementadas na nossa cabeça, só que a gente tem elas implementadas de forma errada. Elas não funcionam sempre em todas as situações da forma que a gente pensa. Então, eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês. É possível um mesmo objeto estar parado e em movimento ao mesmo tempo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso aqui vou até olhar o chat aqui, ó. Pode responder no chat para mim, se não quiserem abrir o microfone, tá? É possível o mesmo objeto estar parado e em movimento ao mesmo tempo? Ó, o Eduardo Boss já respondeu ali, ó. Uma coisa que nós já intuitivamente já sabemos, né? Depende do ponto de referência. Um filósofo muito famoso, deixa eu voltar aqui a apresentação que eu saí, só um minuto. Pronto. Um filósofo muito famoso, chamado Kiko, uma vez ele falou assim: a Terra é uma bola quadrada que gira parada em torno de mim. Ele falou isso. Mas o Kiko, né, um filósofo, ele não deixa de estar errado. Tá, na parte que a Terra é uma bola quadrada, ele está errado, tá? Mas que ela gira parada, pode ser, né? Para ti, que está aqui, a Terra está girando embaixo dos teus pés? Não, para ti ela está parada, né? Mas em relação ao Sol, por exemplo, ela está girando e se movimentando em torno dele. Então, o movimento, como responderam nos comentários ali, ele é relativo, ele depende do ponto de referência. Então, a velocidade também ela é relativa, ela também depende de um referencial. Então, o movimento depende do referencial. Então, a outra pergunta que eu tenho para fazer para vocês agora é: o bloco azul está em movimento em relação ao bloco vermelho nessa situação aqui? O bloco azul está em movimento em relação ao bloco vermelho? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já pensou aí, né, que sim, o bloco azul está em movimento em relação ao bloco vermelho. Agora, olha essa outra pergunta. O bloco vermelho está em movimento em relação ao bloco azul? Sim, né? O bloco vermelho também está em movimento em relação ao bloco azul. Todo mundo tem certeza absoluta que respondeu corretamente. Terceira pergunta. O bloco azul está em movimento em relação ao bloco vermelho nessa situação aqui? E agora? O bloco azul, até vou voltar. O bloco azul está em movimento em relação ao bloco vermelho nessa situação? Ó, embora em relação a nós, o bloco azul, sim, ele está em movimento, mas em relação ao bloco vermelho, o bloco vermelho está enxergando ele parado. Então, nessa situação, o bloco azul, para o bloco vermelho, se a gente pegar como referência o bloco vermelho, o bloco azul ele não está em movimento. Então, aqui a gente já tem duas situações. Ó. A gente pode dizer que o bloco azul está em movimento em relação a nós. Nesse momento ele está em movimento em relação a nós, a gente está enxergando ele em movimento, mas em relação ao bloco vermelho, ele não está em movimento. Beleza. E nessa situação aqui, o bloco azul está em movimento em relação ao bloco vermelho? Sim, não, e agora? Essa ficou um pouco difícil, né? Vou voltar, ó. O bloco azul está em movimento em relação ao bloco vermelho? Se tu entende que o movimento ele pode ser sempre considerado em relação a um referencial, e a pergunta está te dizendo que é em relação ao bloco vermelho, a resposta é sim. Nessa situação aqui, o bloco azul está em movimento em relação ao bloco vermelho. Em relação a nós, não, a gente está enxergando ele parado. Mas em relação ao bloco vermelho, ele
sim, está em movimento. O bloco vermelho vai enxergar ele em movimento. Então, assim, ó, tu tá com uma certa velocidade constante, que nunca muda, é indistinguível de tu tá parado. Por exemplo, nessa situação aqui, o bloco azul estava em movimento em relação ao bloco vermelho, mas a gente também pode dizer que ele está parado. Quando tu está em movimento, em constante, movimento com uma velocidade sempre igual, não há nada que tu possa fazer para tu dizer, uma experiência física que tu possa fazer para falar assim, não, peraí, eu estou em movimento. Não, se tu estiver dentro de um avião, por exemplo, e tu pega um objeto qualquer aí, sei lá, pega aqui, deixa eu pegar um objeto, uma borracha. Tu pega um objeto, tu tá a 800 km por hora dentro do avião, e tu solta essa borracha, tu vai ver ela cair da mesma forma que tu veria se tu tivesse parado aqui na Terra e soltasse a borracha. Mesma coisa. Estar em movimento é indistinguível. Estar em movimento com velocidade constante é completamente indistinguível de tu estar parado. Sacou? Pensa assim, pensa que tu tá no espaço, não tem nada na tua volta, tu é um astronauta no espaço. E um outro astronauta está se aproximando de ti numa velocidade bem rápida, passa por ti, te dá um tchauzinho e vai embora. Tu pode dizer assim, eu tô parado e aquele astronauta passou por mim. Mas o que aquele astronauta que passou por ti está enxergando? Na visão daquele astronauta, é ele que está parado. E é tu que está passando por ele. Quem é que está em movimento na situação? A resposta é, depende. Depende do referencial. Então, estar em movimento com velocidade constante e estar parado não faz diferença nenhuma. Estar com velocidade constante é como estar parado. Beleza. Continuando, então. Então, assim, a gente sempre mede a velocidade de um objeto relativamente a um referencial. Ó, apareceu aqui uma palavra bonitinha, relativamente, tem a ver com a teoria da relatividade, tá vendo só? E vocês já sabem, né, que velocidade é espaço dividido por tempo. Acho que vocês já sabem isso. E se não sabe, é só pensar no carro, né? Um carro a 100 km por hora. 100 km é espaço. Hora é tempo. Ó, quilômetro por hora é espaço dividido por tempo. Então, intuitivamente, a gente já sabe. Velocidade é espaço dividido por tempo. Mas aí, então, imagina que a gente tem um Fuca e a gente pode dizer que ele está com uma velocidade de 0 km por hora em relação ao motorista que está dentro do Fuca, por exemplo. Porque o Fuca não está se movendo, ainda bem que agora a aula é de forma remota, né? Porque se fosse uma aula presencial, estaria os alunos todos se dando soco na sala de aula por causa do Fuca azul. Mas enfim. Então, em relação ao motorista, que está dentro do Fuca, eu posso dizer que a velocidade do Fuca é 0, porque o Fuca não se move em relação a ele. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer que a velocidade do Fuca é, por exemplo, 60 km por hora em relação ao chão, se o carro estiver andando. Né? Então, ó, eu posso ter um Fuca com duas velocidades ao mesmo tempo. Depende do referencial que eu estou adotando. Em relação ao motorista, 0. Em relação ao chão, 60. E em relação a um outro carro que está vindo na tua direção, digamos que tenha um carro vindo na direção desse Fuca aqui, na mesma direção dele, a 60 km por hora também. Qual é a velocidade que o nosso Fuca está em relação a esse outro carro que também está a 60 km por hora? Ora, se os dois estão se movimentando a 60 km por hora, os dois estão em sentidos opostos, a gente pode dizer que a velocidade desse Fuca em relação ao outro é de 120 km por hora, certo? Então, o conceito de velocidade relativa também é intuitivo, né? Os dois estão se aproximando, cada um a 60 km por hora, e a gente soma as velocidades. Então, nesse caso aqui, eu tenho um Fuca, um mesmo Fuca, numa mesma situação, com 3 velocidades diferentes, 0, 60 e 120. Tudo depende do referencial com o qual tu está medindo essa velocidade. Sacou? Beleza. Só que o Einstein veio para nós e falou assim, não é bem assim que funciona. Não é bem assim. A velocidade, quando tu vai medir ela, por exemplo, no caso ali dos 120 km por hora, não é simplesmente tu soma as duas velocidades. Não é bem assim. Tem uma coisa muito estranha acontecendo aí, o Einstein nos disse, né, e nos mostrou algo muito estranho, que eu quero mostrar para vocês agora. Que é
a velocidade da luz. O Einstein disse que a velocidade da luz, que se tu for medir o valor dela, ela não vai depender de um referencial. Cara, isso é muito estranho. Como assim? Eu acabei de mostrar para vocês, vou voltar aqui rapidinho, acabei de mostrar para vocês que para tu falar de velocidade, tu tem que falar um referencial. Porque senão não faz sentido. Ah, o Fuca está a 0 km por hora. Tá. Em relação a quem? Em relação ao motorista. Ou o Fuca está a 60 km por hora. Em relação a quem? Em relação ao chão. Mas a luz não. A luz, ela não tem um referencial que tu possa dizer, ah, a luz está se movendo com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é mais ou menos a velocidade da luz. Mas em relação ao quê? Então, um cara chamado Michael Faraday e James Clerk Maxwell, eles estavam trabalhando com isso, eles fizeram muitos experimentos, o Faraday fez experimentos, o Maxwell trabalhou mais de forma teórica, mas eles trabalhavam com ondas eletromagnéticas, queriam entender como é que funcionavam as ondas eletromagnéticas. E o Maxwell, nas equações dele, ele chegou num valor para a velocidade das ondas eletromagnéticas, que era a mesma velocidade da luz. Então, né, a gente pode concluir que a luz é uma onda eletromagnética e a velocidade que ela se propaga é sempre 299.792.458 metros por segundo no vácuo. Só que aí é que está uma coisa bizarra. Nas equações do Maxwell, não dizia em relação ao que a velocidade, que a luz estava se movimentando. Em relação ao quê? Isso era um mistério para a física. Tanto era um mistério que os cientistas da época, eles não aceitavam e eles inventaram uma resposta. Ah, deve existir alguma coisa no universo em relação à qual a luz está se movimentando com essa velocidade. Eles chamaram isso de éter. Só que, encurtando a história, o éter nunca foi descoberto. O éter não existe. Então, a luz se move com essa velocidade em relação ao quê? Aí que veio o Einstein, o brilhantismo do Einstein, e nos disse que, em relação a tudo, a luz se move com essa velocidade independente do referencial. E isso, se tu compreender muito bem isso nos leva a conclusões muito, mas muito bizarras. E o Einstein, então, ele não fez essas medidas que eu vou mostrar para vocês agora aqui, só para vocês entenderem qual foi o pensamento dele, tá? Imagina que a gente tem um carro, um Fuca ali, e ele está parado, tá? Velocidade de 0 metros por segundo. Completamente parado. E temos ali um Einstein coloridinho ali na direita, também está parado. Velocidade de 0 metros por segundo. E aí o Fuca, ele dá um pulso de luz, ele acende o farol, dá um pisca ali. Então vai ser disparado um pulso de luz na direção do Einstein, certo? E o Einstein vai... Não, o Einstein aqui é só um personagem, tá? Não é o Einstein de verdade. E o nosso amigo ali, ele vai medir a velocidade da luz. Bom, a velocidade da luz é 300 milhões de metros por segundo, ele vai medir a velocidade, a luz vai estar com uma velocidade relativa a ele de 300 milhões de metros por segundo. Até aí, tudo bem, certo? Mas imagina a seguinte situação. Imagina que agora o nosso personagem ali, ele está se movendo na direção do carro. Ele está se movendo a 20 metros por segundo na direção do carro. E é disparado o pulso de luz. E aí ele mede a velocidade. O que a nossa intuição nos diz? Nossa intuição nos diz que agora a velocidade relativa do pulso de luz que o Einstein vai medir vai ser 300 milhões e 20 metros por segundo. Porque da mesma forma que antes a gente tinha dois carros indo um na direção do outro, as velocidades se somavam, aqui a gente pode pensar intuitivamente que sim, a velocidade vai se somar. E aí a gente vai medir uma velocidade relativa de 300 milhões de metros por segundo, que é a velocidade da luz, mais a velocidade do Einstein vai dar 300 milhões e 20 metros por segundo. Só que isso não está certo. Se o nosso personagem medir a velocidade da luz ali, ele vai medir 300 milhões de metros por segundo. Por quê? Porque a velocidade da luz não muda, ela não depende do referencial. A mesma situação acontece
Vamos extrapolar, imagina que agora o Einstein, estamos fazendo um experimento mental aqui, como o Einstein gostava de fazer, um Gedanken, tá? Ele se move na direção do carro a 200 milhões de metros por segundo. Muito, muito, muito rápido. Próxima velocidade da luz ali, ó, 2/3 da velocidade da luz. Então, ele se move e mede a velocidade com que a luz passou por ele. Intuitivamente, a gente poderia pensar assim, ele vai medir 500 milhões de metros por segundo, que é a velocidade da luz de 300, mais a velocidade dele de 200, vai dar 500. Só que não. Ele vai medir 300 milhões de metros por segundo, que é a velocidade da luz. Mesma coisa se ele estiver se afastando, né? A gente intuitivamente vai pensar assim, agora ele está se afastando, a gente vai diminuir as velocidades, ele vai medir a velocidade da luz como sendo de 100 milhões. E não, ele vai medir 300 milhões de metros por segundo. E isso é uma coisa muito bizarra, porque não importa o que tu faça, tu vai medir a velocidade da luz sempre no valor de 300 milhões de metros por segundo. Sempre no mesmo valor. Então, para ti, para a luz, não importa se tu está se aproximando dela, se tu está se afastando dela, tu vai medir sempre a mesma velocidade. É como se, por mais que tu tivesse, como o nosso personagem aqui, tá num avião ultra, hiper, mega rápido, se afastando do pulso de luz emitido do carro, por mais que tu se afaste cada vez muito rápido, a luz vai te enxergar como se tu tivesse parado. E tu vai medir a velocidade dela passando por ti a 300 milhões de metros por segundo. Então, tu estar se movendo ou estar parado para a luz não faz diferença. Que coisa estranha, né? Como assim? Tu tá fugindo da luz, mas mesmo assim ela te alcança e vai te alcançar na velocidade com que ela sempre andou. Isso é muito, mas muito, muito, muito estranho. E essa é uma das coisas mais bizarras, um dos conceitos mais bizarros que eu já fui apresentado. Quando eu estava na escola, agora eu vou contar para vocês um pensamento que eu tive quando eu estava na escola, e a minha professora de física me falou da velocidade da luz. Ela disse, a velocidade da luz é aquela ali, e é uma velocidade que não é infinito, não é instantânea, ela tem uma certa velocidade que é 300 milhões de metros por segundo. Eu pensei assim, na minha genialidade da mente adolescente, e ingenuidade também, eu pensei, mas então quer dizer que é muito fácil tu se tornar invisível. Basta eu viajar na velocidade da luz. Porque pensa comigo, se eu estou numa nave viajando na velocidade da luz, eu estou invisível. Porque se eu estou na velocidade da luz, a luz que fosse sair da frente da minha nave para alguém enxergar, nunca ia sair, porque a minha nave está na mesma velocidade. Então a luz não ia sair da nave para alguém na frente da nave me enxergar. E aí eu pensei, inventei a fórmula da invisibilidade. Só que não importa se tu está se movendo muito rápido, se o Fuca, por exemplo, está se movendo rápido, e ele liga a luz do farol, a luz vai se afastar dele, vai ser emitida a 300 milhões de metros por segundo em relação ao Fuca. A velocidade da luz é sempre a mesma, independente do referencial. Então, assim, o Einstein montou 2 postulados. Primeiro postulado, as leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial. Como assim? Aquele exemplo que eu já falei para vocês do avião, tá? Referencial inercial é um referencial que está sempre com a mesma velocidade constante. Então, por exemplo, no exemplo que eu falei para vocês do avião, tu está dentro do avião e solta a tua borracha. As leis da física dentro do avião são as mesmas leis da física fora do avião. É indistinguível se tu está se movendo numa velocidade muito alta ou se tu está parado, é indistinguível. Então, esse é o primeiro postulado. As leis da física são as mesmas em qualquer referencial que se mova com a velocidade constante. E o segundo postulado é a velocidade da luz é sempre a mesma em qualquer referencial inercial. Não importa o que tu faça, se tu medir a velocidade da luz no vácuo, tu vai encontrar a mesma resposta. Não importa se tu está se aproximando da luz, está se afastando da luz, se a fonte emissora de luz está se aproximando de ti ou se está se afastando de ti, tu vai medir sempre a mesma velocidade. A partir desses 2 conceitos, se tu aceitar esses 2 conceitos como verdade, o que são, tu consegue encontrar resultados ainda mais bizarros. Que são o seguinte, vamos falar, a gente já falou da velocidade relativa, vamos falar da relatividade da simultaneidade.
Pensa comigo o seguinte. Vamos pensar na seguinte historinha, tá? Temos um trem. E temos dois personagens aqui, o Einstein colorido e o Einstein preto e branco, tá? E eles querem assinar um documento, só que eles não querem, eles estão com uma birra lá, não querem que ninguém assine primeiro que o outro, tá? Eles precisam assinar esse documento exatamente ao mesmo tempo. Exatamente ao mesmo tempo. O que eles pensam? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um dispositivo que emita luz bem no meio entre nós dois, e assim que a gente enxergar a luz vinda desse dispositivo, como ela vai ser emitida em todas as direções com a mesma velocidade, assim que a gente enxergar, a gente assina. Pronto, a gente vai garantir que a gente assine o documento ao mesmo tempo, porque a luz vai se propagar em todas as direções com a mesma velocidade, vai chegar aos dois Einstein, se eles estão na mesma distância da lâmpada ali, vai chegar aos dois Einstein ao mesmo tempo. Pronto, então eles estão felizes e assinam um documento ao mesmo tempo. Maravilha. Só que, o que acontece? Alguém que está de fora do trem, na estação, por exemplo, vendo os Einstein assinar esses documentos, eles vão ver uma coisa diferente. O que eles vão ver? Assim que a lâmpada começar a emitir luz, o trem está se movendo também, certo? Então, conforme a luz vai se propagando, o trem está se movimentando, e o que o pessoal que está aqui fora vai ver? Vai ver o Einstein que está na esquerda, o Einstein preto e branco, assinar o documento antes do Einstein colorido. Porque a luz, para quem está aqui fora, vai enxergar a luz, como a luz tem sempre a mesma velocidade, e agora o Einstein preto e branco, como ele está se movendo porque o trem está se movendo, a luz precisou vencer uma distância menor do que precisaria vencer para chegar no Einstein colorido. Então ela chegou antes. Então o pessoal que está aqui fora viu uma coisa diferente. O Einstein preto e branco assinou o documento antes. Então, ó, quem está dentro do trem fala assim, eles assinaram ao mesmo tempo. Mas quem está fora do trem, vendo a mesma situação ocorrer, fala assim, não, não, não. O Einstein cinza assinou primeiro. E a pergunta que eu faço para vocês é, quem está certo nessa situação? O Einstein cinza? Aliás, o pessoal que está dentro do trem, que fala que eles assinaram ao mesmo tempo, ou o pessoal que está fora do trem, que diz que eles assinaram o documento, o Einstein cinza assinou primeiro? Quem está certo? E a resposta, ela é muito bizarra, mas é isso aqui, ó. Ambos estão certos. As duas coisas estão certas. Os dois pontos de vista estão corretos. Quem está dentro do trem está certo em afirmar que eles assinaram ao mesmo tempo. Quem está fora do trem está certo em afirmar que foi o Einstein cinza que assinou. Que louco isso, né? Tem que estar acontecendo uma coisa muito estranha para dar conta de explicar isso aqui. Algum fenômeno muito bizarro tem que estar acontecendo. Claro que isso a gente está considerando que o trem está se movendo numa velocidade muito alta, tá? Mas o que é isso que está acontecendo que dá conta de explicar essa situação de que os dois estão certos, eles assinaram ao mesmo tempo, mas eles também não assinaram ao mesmo tempo. A simultaneidade de um evento, ela também é relativa. Como assim? Relativa ao quê? O que está acontecendo é que o tempo, ele está passando de forma diferente. E aqui a gente chega no nosso terceiro ponto lá, do tempo absoluto, que eu quero tirar de vocês uma concepção de que o tempo, ele é absoluto. O Einstein falou para nós que o tempo, ele pode correr a taxas diferentes em diferentes referenciais. Como assim? Quer dizer que o tempo que está passando dentro do trem não é o mesmo tempo que está passando aqui fora? Isso, exatamente isso. Não é o mesmo tempo. Olha que negócio louco. E ao mesmo tempo, apesar de ser louco, ele é meio óbvio, porque se nós considerarmos aqueles dois postulados de que a velocidade da luz, que as leis da física são sempre as mesmas, não importa o referencial, não importa se tu está dentro do trem ou se tu está fora do trem, as leis da física vão funcionar da mesma forma. E se tu considerar que a velocidade da luz
ela é sempre a mesma também, não importa o referencial, tu vai medir a velocidade da luz sempre em 300 milhões de metros por segundo, o que também é verdade, já foi medido de várias situações e é sempre o mesmo resultado. Se tu considerar esses dois postulados como sendo verdade, tu só pode concluir que o tempo está passando diferente. E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode concluir isso. Imagina o seguinte, imagina um dos Einsteins lá, dentro de um trem, e ele vai fazer o seguinte experimento. Ele vai vai colocar uma lanterna no chão, tá? Que vai ligar a luz, e a luz vai sair da lanterna, bater num espelho, que está aqui, ó, bater num espelho no alto do trem e voltar. Então, o que ele vai enxergar? Ele vai enxergar isso aqui. A luz sai da lanterna, bate no espelho do alto do trem e retorna. Certo? Certo. Mas alguém que está vendo esse mesmo experimento de fora do trem vai ver a luz percorrer um caminho um pouco diferente. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que a luz sobe, o trem também está andando para o lado, certo? Então, mas a luz vai bater no espelho lá em cima e vai voltar para a lanterna aqui embaixo. Mas como o trem está se movimentando para a direita, o que alguém aqui de fora vai ver é isso aqui, ó. A luz sai da lanterna, bate no espelho lá em cima e retorna para a lanterna. Então, a mesma coisa acontece, né? Isso não pode ser diferente. A luz vai bater no espelho e vai voltar para a lanterna. Mas o caminho que ela percorreu é diferente. O caminho que ela percorreu, visto por alguém que está aqui fora, devido ao fato do trem estar se movimentando, ao mesmo tempo que o trem se movimenta, a luz vai andando para cima. Então, ele vê um movimento na diagonal, esse movimento em forma de triângulo aqui. Então, a gente tem duas situações. A gente tem o caminho percorrido pela luz observado por quem está dentro do trem, que vê uma linha reta, a luz subir e descer. Vamos pensar só agora na luz saindo da lanterna, indo até o espelho, tá? Então, para quem está dentro do trem, vê ela percorrer esse caminho em linha reta. Mas para quem está fora do trem, vê a luz saindo da lanterna aqui embaixo e chegando no espelho mais para a direita, porque o trem está se movendo para a direita. Então, quem está fora do trem vê isso aqui, ó. Vê um caminho em diagonal. Ao mesmo tempo também, né, o trem está se deslocando. Então, o trem, ele se desloca para a direita. Então, eu montei aqui 3 retas. Então, a gente tem aqui a distância que a luz percorre vista de dentro do trem, a distância que a luz percorre vista de fora do trem e a distância que o trem percorre nesse mesmo intervalo em que a luz demora para ir do chão até o teto. Sacou? E olha que lindo. A gente pode colocar essas 3 distâncias e encontrar uma relação entre elas usando uma coisa que vocês do ensino médio, eu acho que já conhecem. Se não conhecem, vão conhecer. Que é uma relação que tem a ver com triângulo retângulo. Alguém lembra aí? Que é o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Lembra disso? Então, se eu pegar aqui, ó, a hipotenusa, que é o lado maior, e elevar ao quadrado, vai dar a mesma coisa se eu pegar a soma do quadrado desses outros 2 lados desse triângulo. Então, me perdoem a letra agora aqui, porque eu fiz isso escrevendo à mão, tá? E eu fiz isso, quem quiser, essa conta que eu vou mostrar agora está bem explicadinha no meu canal lá no YouTube. Quem quiser dar uma olhada lá depois, no Selfie com o professor Fernando Coelho, tem um vídeo lá falando exatamente sobre isso. Mas eu vou passar rapidinho para vocês aqui a conta, tá? Então vamos lá. Se eu chamar a distância que a luz percorre vista de fora do trem, de DC, a distância que a luz percorre vista de dentro do trem, de DO, e a distância que o trem percorre nesse mesmo tempo de DT, eu consigo montar, por essa relação de Pitágoras, essa fórmula aqui. Né? Ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Faltou um ao quadrado aqui no último, tá? Mas coloquem um ao quadrado ali depois. Beleza. Aqui embaixo eu coloquei o ao quadrado. E a gente lembra que distância nada mais é do que velocidade vezes tempo. Lembra do famoso Deus vê tudo? Então, distância é velocidade vezes tempo. Então, eu posso reescrever essa fórmula aqui como sendo o seguinte. A distância que a luz percorreu
num certo tempo é c vezes t, a velocidade da luz multiplicado pelo tempo, certo? A mesma coisa para essa distância aqui, a distância que o trem percorreu é a velocidade do trem multiplicado pelo tempo. Esses dois tempos aqui são os tempos que estão passando para quem está vendo de fora do trem. Ó, essa aqui é a distância que o trem percorreu, então é o tempo que o trem demorou para percorrer essa distância, t. Aqui é a distância que a luz percorreu visto de fora do trem, então eu chamei de t também, é o mesmo tempo. Só que dentro do trem, a luz percorre uma distância e quem está dentro do trem vai medir um tempo diferente. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, por isso que eu chamei de t0, tá? Mas a distância vai ser a velocidade da luz vezes o tempo. Não se preocupem muito em entender bem aqui a conta agora. Se quiser entender bem direitinho, vê o vídeo lá do YouTube que eu faço mais devagar, passo a passo, tá? Eu resolvo passo a passo. Mas aqui vamos mais rápido. Resolvendo essa conta, eu consigo... álgebra, ali só mudando os termos de lado e tal, eu consigo encontrar isso aqui, ó. Eu consigo encontrar que o tempo que está passando para quem está fora do trem é igual ao tempo de quem que está passando para quem está dentro do trem, só que multiplicado por um termo. Esse termo aqui, ó, 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos a velocidade do trem ao quadrado, dividido por c ao quadrado. Esse termo aqui é o que a gente chama de fator gama, ou fator de Lorentz, representado por essa letra em vermelho aqui embaixo, ó, que é uma letra grega chamada gama. Então, ó, o tempo que passa fora do trem é igual ao tempo que passa dentro do trem, multiplicado por esse valor, esse fator gama. Mas vamos entender o que isso quer dizer, olha só. Quer dizer que, se eu tenho esse termo aqui, que é o fator gama, quanto maior for a velocidade, esse vem amarelo aqui é a velocidade do trem, quanto maior for esse valor, maior vai dar essa conta. Se tu pegar 1 dividido pela raiz de 1 menos a velocidade do trem ao quadrado dividido pela velocidade da luz ao quadrado, quanto maior for a velocidade do trem, maior vai dar esse número. Esse número pode ser 1, pode ser 1,5, pode ser 2, pode ser 3, 4, 5, 6, depende da velocidade do trem. Mas olha que louco isso. Se tu tem que dentro do trem, imagina que tu entrou no trem e passou 2 horas, mas o trem está se movendo tão rápido que o valor desse fator gama vai dar, sei lá, 5. Quer dizer que fora do trem, 5 vezes 2 vai dar 10. Fora do trem, passou 10 horas. Dentro do trem passou 2 horas. Fora do trem passou 5 horas. O fato de a luz ter a mesma velocidade em qualquer referencial é a única forma de tu explicar aqueles caminhos diferentes que a gente estava enxergando antes lá. Porque, como assim? Deixa eu voltar aqui, ó. Como assim eu enxergo que a luz percorreu um caminho maior observando de fora do trem do que observando de dentro do trem? Porque essa reta aqui, ó, é maior do que essa aqui, certo? Como assim? Se a luz tem sempre a mesma velocidade, como é que eu enxerguei ela percorrendo uma distância maior? É porque o tempo em que ela ficou andando foi maior. Porque o tempo fora do trem é diferente do tempo dentro do trem. É a única explicação possível. Então, dependendo da velocidade do trem, a gente pode ter um fator gama que vale a 5, por exemplo. Então, olha que louco isso. Imagina tu entra dentro desse trem e tu passa 2 horas lá dentro viajando. 2 horas dá tempo de tu ver um filme. Imagina tu pega teu celular lá e vê um filme durante a tua viagem. Mas quando tu saiu de dentro do trem, aqui fora não se passou 2 horas. Passou 10 horas. Dá tempo de ver a trilogia inteira do Senhor dos Anéis. 10 horas. Dá tempo de assistir uma temporada de uma série inteira. Enquanto que quem estava dentro do trem só conseguiu assistir um filme. O tempo, ele não é absoluto. O tempo, ele corre de maneiras diferentes, dependendo da velocidade que tu se encontra. Essa foi uma das conclusões do Einstein. Então, viajar no tempo é possível?
Basta tu ter um trem que se mova numa velocidade muito alta, mas muito alta mesmo. Só que daí é que está o problema, precisa ter uma velocidade muito, mas muito alta, porque olha só, eu fiz uma tabela aqui, ó, colocando o valor da velocidade nessa fórmula, colocando vários valores ali. Então eu coloquei 0. Se o valor da velocidade do trem for 0, o trem está parado, coloca aqui, ó, 0. 0 ao quadrado é 0. 0 dividido pela velocidade da luz ao quadrado vai dar 0. 1. Deixa eu botar o mouse. 1 menos 0 vai dar 1. A raiz de 1 vai dar 1. 1 dividido por 1 vai dar 1. Então, para uma velocidade de 0, o gama vale 1. Isso significa dizer que o tempo fora do trem é exatamente igual ao tempo dentro do trem. Está passando na mesma taxa. Os relógios estão iguais. Mas se a velocidade do trem começa a aumentar, esse gama começa a aumentar. Só que olha só, para tu atingir esse fator gama, para tu atingir 1,005, para tu ter uma diferença muito pequenininha entre os tempos, tu vai ter que atingir 0,1 de velocidade. Aqui a velocidade está em termos da velocidade da luz, ou seja, 0,1 aqui representa 10% da velocidade da luz. A 10% da velocidade da luz, ainda assim, tu vai ter o tempo passando da mesma forma, tanto dentro do trem quanto fora do trem. Tu só vai começar a ter uma mudança significativa, bem perceptível mesmo, quando tiver lá ó, a 0,5 de velocidade, ou seja, 50% da velocidade da luz. Aí tu vai ter uma diferença de 1,15, ou seja, de 15% na passagem do tempo. Então, por que a gente não nota essa diferença da passagem do tempo no dia a dia? Porque a gente experiencia velocidades muito baixas, a gente está abaixo dos 10% da velocidade da luz. A velocidade de um carro é 0,000000001% da velocidade da luz. Então não tem, ninguém fica mais novo ao entrar num carro e fazer uma viagem, né? Não acontece, porque o tempo dentro do carro é o mesmo tempo fora do carro. Esses efeitos só vão começar a aparecer significativamente mais para cima, quando a velocidade da luz começa a ficar, quando a velocidade do trem, ou do objeto que está se movimentando, começa a ficar muito alta, 60%, 70%, 80%. Coloquei esses valores num gráfico, olha só. Aqui a gente tem o fator gama no eixo vertical e a velocidade no eixo horizontal. Então, ó, para velocidades pequenininhas aqui embaixo, o gama vale 1. O gama só vai começar a subir um pouquinho lá quando a gente tiver a velocidade igual a metade da velocidade da luz, olha só. E aí, quando a gente se aproxima bastante da velocidade da luz, aí esse número dispara. Então aqui a gente tem um exemplo bem crítico, ó. A 0,999999999% da velocidade da luz, a 99,9999% da velocidade da luz, a gente tem 223 de fator gama, porque aí esse valor dispara. Imagina essa situação aqui. Imagina tu viajando numa nave a 99,999% da velocidade da luz. Se tu fica um ano viajando, o tempo dentro da nave vale um ano. Só que o fator gama é 223. Então, fora da nave, para quem está parado aqui na Terra, passou 223 anos. Tu passou um ano dentro da nave. Mas aqui na Terra, passaram-se 223 anos. Isso é uma máquina do tempo. Mas, de novo, a gente não experiencia essa realidade porque a gente vive nessa bolinha amarela aqui, ó. As velocidades do nosso dia a dia estão aqui, ó. E nessas velocidades o gama vale 1. Para o objeto mais rápido que nós temos construído pela raça humana, se não me engano, é a sonda Voyager, que está lá viajando aos seus 24 mil quilômetros por hora. Não, acho que a Voyager é bem mais. Bem mais. Um ônibus espacial viaja a uns 20 mil quilômetros por hora. Isso ainda é muito pequeno comparado com a velocidade da luz. Então a gente não experiencia essa diferença na velocidade, no tempo passando. Sacou? E esse é o conceito mais difícil de tu se desvencilhar, de que o tempo ele pode passar de forma diferente em referenciais diferentes. Não é que tu vai experienciar o tempo, assim, um segundo não vai ser mais um segundo, vai parecer mais longo para mim. Não, um segundo para ti vai continuar sendo um segundo, não importa a velocidade com que tu esteja se movendo. A questão é
em relação a uma pessoa que não está se movendo mais rápido que tu, aí sim, o teu relógio está passando mais devagar em relação a ela. Sacou? Beleza. Vamos tentar entender isso de uma forma mais intuitiva, sem cálculo. É como se acontecesse o seguinte. Imagina que tu tá imagina um carro e esse carro quer ir para a praia e ele faz isso com uma velocidade de 100 km por hora, tá? Ele quer ir para a praia a 100 km por hora. Então ele vai se aproximando da praia, sempre na mesma velocidade, ele está viajando sempre nessa mesma velocidade. Só que se ele fizer isso subindo uma lomba, por exemplo, está indo para a praia, mas ele está com a velocidade um pouco... continua sendo 100 km por hora, só que na diagonal agora. Nota que ele não vai se aproximar da praia com a mesma velocidade. Ele continua a 100 km por hora, mas ele não está se aproximando da praia na mesma taxa. Por quê? Porque a velocidade de 100 km por hora que ele tinha foi dividida. Ele está usando parte dessa velocidade para ir na direção da praia, mas parte da velocidade ele está utilizando para ir para cima, para subir a lomba. Então ele dividiu. Antes ele se aproximava inteiramente a 100 km por hora na direção da praia. Só que agora, não. Ele desviou essa velocidade dele. Então ele não se aproxima da praia mais na mesma velocidade. Então a gente pode ver aqui que as distâncias não são as mesmas. Na situação de baixo ele está mais próximo da praia, na situação de cima ele está mais afastado. Com o tempo, é a mesma coisa. Imagina assim, eu agora estou parado aqui na minha cadeira. Eu estou me movimentando? Não, né? No espaço, eu não estou me movimentando. Em relação à minha mesa, em relação a vocês, aí não, estou paradinho aqui. Mas eu estou me movimentando, sim, no tempo. Eu estou indo para o futuro, né? Na mesma velocidade que vocês estão indo para o futuro. O tempo está passando, a gente está constantemente indo para o futuro. Então, a gente está viajando com a mesma velocidade, nós dois, eu e tu, para o futuro. Porque os nossos relógios batem com a mesma velocidade. Mas se eu começar a me movimentar no espaço, se eu começar a me movimentar com uma certa velocidade pelo espaço, eu não vou mais viajar para o futuro com a mesma velocidade, porque o tempo agora para mim vai passar mais devagar. Lembra? O tempo dentro do trem passava mais devagar do que o tempo fora do trem, porque ele está se movimentando no espaço. Mesma coisa, é como se eu pegasse parte da minha velocidade, que eu uso sempre para viajar para o futuro, eu estou usando parte dessa velocidade agora para viajar pelo espaço. Então eu não vou viajar para o futuro mais com a mesma velocidade em relação a ti. O meu relógio não vai bater da mesma forma, não vai passar as horas da mesma forma que o teu, vai passar mais devagar. Então, que horas são? Deixa eu ver. 1h. Então, assim, o que eu expliquei para vocês agora aqui é talvez o conceito mais difícil da teoria da relatividade especial do Einstein, de entender por que o tempo ele não é absoluto. E às vezes a gente acha que isso é muito difícil, mas eu acho que não. Eu acho que vocês compreenderam, né? Pelo menos vocês podem me dizer aí se compreenderam ou não. Que a conclusão do Einstein vem do fato de que a velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial. Não importa o referencial que tu meça, a velocidade da luz é a mesma. E a única forma de tu explicar que a luz teve aquele movimento maior, percorreu uma distância maior, observado por quem estava fora do trem, em relação ao quem estava dentro do trem, é que o tempo está passando diferente. Então, a gente precisa nos desvencilhar dessa ideia de que o tempo é absoluto. Ele não é. Mas então eu acho que deu para perceber que não é tão difícil, né? Deu para entender um pouco, mesmo sem usar muita matemática. A gente só usou teorema de Pitágoras. Eu só usei teorema de Pitágoras ali para fazer aquelas contas. Então, não precisa saber muita matemática. É preciso maturidade científica para entender? Acho que não. Tenho certeza que dentre vocês aqui pode ter gente que não entendeu. Mas tenho certeza que muitos entenderam que o tempo ele não é absoluto. Agora falta as últimas duas ali, ó. Muito bonito, mas não serve para nada tudo isso. Será que não serve para nada? Os cientistas
eles utilizam a teoria da relatividade do Einstein, e é a única forma de tu explicar o movimento do planeta Mercúrio. Ele faz um movimento na órbita dele que não se entendia antes do Einstein não se sabia ao certo por que ele faz esse movimento da órbita, meio errático. Precisou vir a teoria da relatividade, com os cálculos da teoria da relatividade para explicar, e ela explica muito bem o que acontece com a órbita do planeta Mercúrio. A única forma de tu explicar por que o ouro, o metal, ouro, ele é um metal com essa cor amarelada, diferente dos outros metais que são todos meio acinzentados, a única forma de tu explicar isso é com a teoria da relatividade, que tu se usa a teoria da relatividade para explicar o movimento das órbitas dos elétrons em torno do núcleo do ouro. Esses movimentos precisam de cálculos relativísticos, de teoria da relatividade, para poder serem explicadas de forma correta. É a única maneira. A única forma de tu explicar por que o Mercúrio, não o planeta agora, o metal, ele é líquido na temperatura ambiente, também somente com a teoria da relatividade. Recentemente a gente teve mais uma comprovação de que a teoria da relatividade está correta com a detecção das ondas gravitacionais. Foi uma previsão, a teoria da relatividade prevê que devam existir ondas gravitacionais, onde o tempo e o espaço se comportam de maneiras estranhas, eles se comprimem e tal, meio complexo, mas a única forma de explicar, teoria da relatividade. Ela previu, a gente detectou, funcionou também. O clássico, né, o exemplo clássico para dizer que a teoria ela é muito bonita, mas não serve para nada, serve sim, todo mundo aí já usou GPS. Vocês podem agradecer o GPS de vocês funcionar ao Einstein. Se não fosse a correção relativística dos relógios, dos GPS, dos satélites dos GPS na órbita da Terra, a correção para viagem no tempo, eles não iriam funcionar. O GPS, ele funciona assim, tem lá o satélite viajando na órbita da Terra, uma velocidade muito, muito alta. Como o satélite está numa velocidade muito alta, o relógio interno lá do satélite, ele vai passar mais devagar em relação ao relógio que está aqui na Terra. Então ele vai mudar em relação ao relógio que está aqui. Só que para tu ter a informação do GPS, da localização certinha, essas medições de tempo, elas precisam ser muito, mas muito precisas. Se não fosse a teoria do Einstein, o GPS ele ia ter um erro de mais ou menos 30 metros, e esse erro ia ser cumulativo por dia. Então, tu está numa posição, num dia. No dia seguinte, tu vai estar naquela posição, mas o GPS vai dizer que tu está a 30 metros de diferença. No outro dia, 60. No outro dia, 90, e assim por diante. Então, em uma semana, teu GPS não adianta mais nada. Tu tem que fazer as correções para viagem no tempo, feitas pelas equações do Einstein lá, para o GPS funcionar. Só que o relógio do GPS não é mais complexo. Os cálculos são mais complexos porque ele não está só a uma velocidade muito alta, ele também está num campo gravitacional menos intenso. E o Einstein também disse que o tempo corre diferente conforme o campo gravitacional. Quanto mais próximo de um campo gravitacional, menor vai ser a taxa com que o tempo passa. Quanto menor a intensidade do campo gravitacional, mais rápido o tempo vai passar. Então o GPS tem essas duas situações. Tem a velocidade e tem o campo gravitacional. A parte do campo gravitacional é explicada pela teoria da relatividade geral, que o Einstein veio e depois a nos explicar. Mas tá aí, funciona no nosso dia a dia. E então, a última, que um terraplanista falou, é só uma teoria. Não, não é só uma teoria. Ela é simplesmente a teoria mais bem testada e comprovada da história. Todos esses efeitos de dilatação temporal que eu mostrei para vocês aqui hoje, eles são comprovados e são testados em laboratório. Lá, os cientistas têm aceleradores de partícula, por exemplo, e tem uma partícula, vamos pegar como exemplo aqui, um muon. E essa partícula, o muon, ela tem ela é produzida, e assim que ela é produzida, ela tem um determinado tempo de vida. Vou chutar um tempo aqui, digamos que ela dure 10 segundos. Se ela estiver parada aqui na nossa frente,
ela dura 10 segundos até se transformar em outras partículas, até decair radioativamente, até se desintegrar, desaparecer. Então ela dura 10 segundos. E todas elas, depois que são criadas, duram sempre o mesmo tempo, 10 segundos. Só que, se tu colocar essa partícula num acelerador de partículas se movendo a velocidades muito próximas à da luz, ela não vai durar 10 segundos. Ela vai durar mais tempo, porque o relógio dela se movendo bem rápido lá dentro, está passando mais devagar em relação ao relógio de uma pessoa que está aqui fora. Então, sei lá, ela pode durar 15 segundos lá dentro. Então, parada aqui, ela dura 10 segundos. Mas se movimentando a velocidades altíssimas num acelerador de partícula, ela dura 15 segundos. E a duração a equação lá do Einstein nos diz exatamente quanto tempo a mais ela vai durar, conforme a velocidade que ela está. Exatamente. Então, não é só uma teoria. É simplesmente a teoria científica mais bem testada e mais bem corroborada da história da ciência, junto com outra teoria muito bem conhecida, que é a mecânica quântica.